Sejam bem-vindos a mais um vídeo com histórias do Reddit. Se você tem uma história para contar, envie nesse e-mail. Seu relato pode aparecer em um vídeo futuro. Meu pai faleceu porque não tinha dinheiro para pagar por uma cirurgia. Eu poderia ter pago, mas não fiz isso. Eu tinha dinheiro mais do que suficiente para arcar com os custos, mas decidi não pagar devido ao quão terrivelmente abusivo ele era com meus irmãos. Não vou entrar em detalhes sobre os problemas de saúde do meu pai. Apenas saiba que ele precisava de uma cirurgia cara e tinha uma alta chance de morrer. Eu ganho uma grande quantidade de dinheiro, eu poderia ter pago por isso, mas escolhi não fazê-lo. Crescendo, meu pai era uma pessoa grosseira e rude. Eu era filha do meio, entre dois irmãos, Charlie e Joe, um 2 anos mais velho que eu, e outro 2 anos mais novo. Nossa mãe faleceu quando éramos muito jovens. Ele sempre me tratou como sua pequena princesa, mas era cruel e horrível com meus irmãos. Ele era completamente obcecado em torná-los homens e endurecê-los, mesmo que isso significasse espancamentos constantes e abuso emocional e verbal. Meus irmãos sempre tinham hematomas e marcas dos espancamentos dele. Meu irmão mais velho, Charlie, era o que sofria mais. Ele tinha uma aparência mais efeminada e não tinha muitos músculos. Meu pai costumava abusar verbalmente dele na frente das pessoas só para envergonhá-lo por ser fraco. Quando Charlie começou a ter enxaquecas muito graves várias vezes por mês, meu pai não teve nenhuma compaixão, mesmo quando Charlie estava no chão por causa da dor. Meu pai ficava vigiando para se certificar de que ele não chorasse, e se chorasse, batia nele. Meu pai se certificava de que Charlie não fosse ao médico para tratar suas enxaquecas, mesmo quando Charlie tinha dinheiro do seu trabalho para pagar as consultas. Ele tinha que esconder as enxaquecas do nosso pai. Lembro de estar no carro com meu pai enquanto ele falava mal de Charlie, chamando de fraco, xingando médicos por serem judeus e outras coisas malucas. Meu pai costumava desabafar comigo sobre meus irmãos, de como eles não eram verdadeiros homens, como não eram dignos de serem seus filhos, e de como eles eram fracos. Foi quando eu realmente percebi que meu pai não estava apenas fazendo um show para meus irmãos, ele era simplesmente horrível. Quando ele desabafava sobre eles, era como se ele estivesse tremendo de raiva, apenas gritando sobre como eles eram fracos e como ele os odiava, não sei porquê. Eu apenas ficava ali ouvindo, não queria estar na mira de sua ira, mas ele nunca se importou comigo, parcialmente por eu ser uma garota. Ele só se importava com seus filhos em torná-los fortes, e quanto a mim, ele esperava que eu me casasse e tivesse filhos. Charlie então saiu de casa aos 17 anos. Pouco antes de ele partir, meu pai atingiu um novo nível de crueldade e ódio nos meses que antecederam sua partida. Eu sabia que ele iria embora em breve. Descobri depois que Charlie foi para um hospital psiquiátrico apenas 2 meses depois de sair de casa. Anos depois, descobri que foi porque ele tentou tirar a própria vida. Ele então foi para Boston com a namorada da época. Descobri mais tarde que ele se tornou dependente químico por lá. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que ele ficou com cicatrizes mentais do constante abuso de meu pai. Provavelmente ele nunca se recuperará disso. Falo com ele ocasionalmente e ele ainda é um dependente químico, entra e sai da sobriedade. Já dei dinheiro para reabilitação antes, funciona por um tempo e depois ele volta a ter uma recaída. Me sinto muito mal em ver meu próprio irmão nessa situação. Joe também sofreu muito, não no mesmo nível de Charlie, mas ainda assim foi ruim. A intensidade aumentou quando Charlie saiu, porém, Joe revidava, ao contrário de Charlie que apenas aguentava, e de muitas formas disso piorou a situação, mas eventualmente meu pai meio que parou. Acho que porque Joe reagia, meu pai o respeitava mais, ou talvez ele apenas tivesse medo porque Joe estava ganhando a maioria das brigas que eles tinham. Joe foi para a faculdade, o que é claro, meu pai não ajudou financeiramente. Quando os dois saíram, eu fiquei sozinho em casa, o que era desconfortável para mim. Eu odiava tanto ele, mas tinha muito medo dele. Ele ainda me via como sua garotinha, mas eu tinha medo de que ele começasse a me odiar se soubesse o quanto eu odiava ele, então eu também fui embora. Joe teve seus problemas na vida,
mas hoje ele é em grande parte bem-sucedido. Como mencionei, Charlie é um dependente químico. Eu me tornei uma corretora de imóveis e atualmente ganho uma quantia muito sólida de dinheiro. Aparentemente, minha tia foi morar com meu pai depois que saímos. Ela era meio parecida com ele em suas terríveis atitudes machistas. Minha tia entrou em contato comigo para falar sobre os problemas de saúde do meu pai, e disse que eles não tinham dinheiro para a cirurgia, então eu os mandei para o inferno e bloqueei os números deles. Eu tinha dinheiro suficiente para pagar, mais do que o necessário, mas depois de tudo que meu pai fez com meus irmãos, a sua ideia maluca de transformá-los em homens de verdade e sua insanidade, me levaram a decidir não pagar por sua cirurgia. Não me arrependo nem um pouco da minha decisão, não me sinto culpada quando me deito à noite para dormir. No fim ele nunca fez a cirurgia e faleceu. Para ser justa, eu imaginei que ele faria a cirurgia e ficaria endividado ou algo assim, mas ele nunca fez isso. Pode parecer um pouco frio, mas eu fico feliz que ele não esteja mais entre nós. Ele merecia morrer por tudo o que fez. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber notificações de novos relatos. Tchau e até a próxima!